Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre como o multiverso deu uma estragada nas HQs pra mim. Os universos não tinham muita graça, as histórias eram meio rasas e eles usavam isso basicamente pra poder ter um monte de desculpa muito prática, tipo, mata o Batman nessa realidade, só que é só uma realidade aleatória, então não muda nada na história principal. Só que o karma me pegou de jeito, porque eu comecei a ler o Batman Absoluto, que é um desses universos no multiverso, é uma outra versão do Batman, só que história boa! Tinha muitos anos mesmo que eu não me empolgava tanto pra ler uma HQ igual eu li essas HQs do Batman. Eu li todas elas em questão de umas 3 horas. Porque essas HQs aqui, diferente de muita porcaria que tem por aí, tenta trazer uma perspectiva nova, um negócio que realmente inova a ideia do Batman e que faz ele ficar muito legal. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou estar contando um pouco da minha experiência lendo, contando um pouco sobre os personagens que eu achei mais interessante e obviamente que vai ter spoiler, inclusive spoiler até do último capítulo que lançou, então se você não quer spoiler, pode sair, tá? A primeira e mais notável mudança que tem nesse Batman pra a maioria dos outros Batmans é que ele é pobre. Sim, o Bat-pobre existe. Eu não vou dar um contexto tão grande, mas esse universo é criado pelo Darkseid, que conseguiu um poder lá de virar quase um deus, e ele criou um universo onde ele colocou algumas regras específicas pra limitar os super-heróis da Liga da Justiça. E a limitação do Batman é essa, é ele ser pobre. Mas se você pensa que ele ser pobre tirou o preparo dele, você tá muito enganado, porque esse Batman aqui tem até mais preparo do que alguns Batmans que a gente já viu. E já que ele é pobre, ele não cresceu na mansão Wayne, ele cresceu no que é o Beco do Crime, que na história original é onde os pais do Batman morrem. Nesse aqui, ele cresceu no Beco do Crime, o que faz ele ter uma relação bem interessante com alguns personagens específicos. Durante a sua infância, ele teve amizade com pessoas tipo Harvey Dent, que vai se tornar o Duas Caras, o Waylon Jones, que se torna o Crocodilo, Oswald Cobblepot, que se torna o Pinguim, Edward Nygma, que se torna o Charada, e a Selina Kyle, que se torna a Mulher Gato. Eles eram amigos de infância. A história de origem dele tem a ver um pouco com o Batman original, mas é um pouco diferente. Já que, bom, ele não estava indo assistir a um filme. Com uma ideia que ele teve para um concurso, a turma dele ganhou uma viagem ao zoológico, e o pai dele, Thomas Wayne, era o professor dessa turma. Durante essa viagem, eles foram atacados por um ladrão, o pai do Bruce foi lá e conseguiu evacuar todo mundo, todas as crianças, ele colocou elas dentro de um local que ficava reservado aos morcegos e foi assassinado da mesma forma. Uma grande diferença que tem nessa versão aqui é que a Martha não estava lá, então ela não morre, ela tá viva até os dias de hoje. E você vai ver mais pra frente que talvez seja até um ponto ruim pra ela, tadinho. Porque, meu amigo, o tanto que os personagens dessa versão estão sofrendo, eu não quero nem ser a Martha, velho. Então, a partir da morte do pai dele, assim como as outras versões do Batman, ele fica bilu-teté e começa a brisar em morcego. Principalmente porque essa versão aqui, durante o ataque, ele ficou escondido, recolhido, se abraçando, e ele ficou envolto por morcegos. Os morcegos ajudaram a proteger ele, escondendo ele nessa versão. E ele também já tinha uma ligação com morcegos antes mesmo disso, porque ele tinha criado uma espécie de tecido maleável, que faz parte do traje dele, eu vou explicar mais pra frente, que era inspirado principalmente no design pelas asas de morcego. E só nisso daqui a história já me ganha muito, porque normalmente o que acontece é que você pega a origem do Batman e ela é a mesma em todas as versões. E essa aqui também é bem parecida, por mais que tenha um ponto ou outro que não é. Só que ela tem pontos específicos que são diferentes e que fazem você se lembrar dela posteriormente. Porque esse negócio da asa de morcego que ele criou, os morcegos terem protegido ele fisicamente, são coisas diferentes que não foram abordadas em outras histórias e que faz essa aqui se destacar. E assim como a versão original dele, ele é bem inteligente e estuda bastante. Esse Batman aqui, o conhecimento principal que ele tem da cidade e tudo mais, não vem do dinheiro dele, tipo, pra poder posicionar satélites durante toda a cidade, não. Ele estudou e se tornou um engenheiro. Então ele sabe da infraestrutura inteira de Gotham. E pra mim esse aqui faz até mais sentido do que o Batman normal. Mas por mais que ele tenha improvisado bastante os pontos que fazem ele ter o preparo dele nesse universo, tem coisas que não tem como serem substituídas, tipo o traje. O traje dele é bem mais simples do que o traje do Batman normal, até porque ele não tem tecnologia e dinheiro infinito à sua disposição. Então é só um mantinho mesmo. Eu gostei do design porque ele manteve a cueca. A super cueca sempre tá lá. E nesse universo, a explicação do porquê ele é tão foda é muito interessante e desenvolve os amigos dele. Porque ele aprendeu a lutar com o Crocodilo, aprendeu sobre leis com Harvey, aprendeu sobre criminalidade com o Pinguim e estudou com Charada. Então cada um dos personagens eleva ele até ele conseguir virar o Batman que a gente conhece. E esse Batman aqui, ele é um pouco mais cru, ele é muito mais agressivo do que o Batman normal, inclusive com todo tipo de pessoa, até crianças. Ele tem 2 metros e 6 centímetros de altura e 191 quilos de puro músculo. Não tem uma gordura no corpo desse cabo aqui, velho. E a brutalidade dele é tanta que o cara pega a logo do peito dele e transforma num machado. Eu nunca vi isso na minha vida.
As orelhas dele são facas escondidas que ele tira pra cravar na cabeça dos inimigos. Que doideira, cara. E assim como eu tinha falado, um dos principais diferenciais desse Batman aqui é a capa dele. Ela é um tipo de tecido inteligente que a partir de um comando que você dá pra ela consegue ficar dura ou mole. É literalmente isso. E o segredo tá na boca do Batman, porque através da mandíbula dele, quando ele morde, ele consegue deixá-la dura ou mole. E aí ele consegue usar ela tanto pra combate, que ele consegue esticar ela de um jeito bizarro e depois deixá-la dura pra poder perfurar as pessoas, ou pra fazer aquela famosa pose normal dele, farmando aura e virando um morcegão gigante no céu. E pros últimos detalhes, o Alfred nesse mundo é um assassino de aluguel e o Batmóvel é um trator gigante. Então já deu pra ver que faz bastante sentido isso. Inclusive esse Batman aqui é bem menos stealth do que o Batman normal. Até porque ele não foi treinado pela Liga dos Assassinos, ele foi treinado pelas ruas. Mas enfim, chega de falar do Batman absoluto, senão eu poderia ficar fazendo um vídeo de 1 hora aqui só falando do que eu gosto nele. A questão é que nesse universo, eu não sei o porquê, o Darkseid apelou muito. Os vilões do Batman nesse universo são a coisa mais esquisita que eu já vi de história envolvendo ele. Eu ia tentar segurar esse vilão aqui pro final, mas não tem muito como eu segurar ele, porque todos os acontecimentos da história, tudo que acontece de errado nessa história, envolve o Coringa, que tá aqui de novo, como sempre. Só que dessa vez os papéis foram invertidos, porque o Coringa é o bilionário dessa história. Isso é uma perspectiva que eu nunca tinha visto. Inclusive o apelido dele ser Coringa nesse universo é uma ironia, porque ele nunca riu. Todas as pessoas que veem ele sabem que ele tá sempre sério, sempre com um olhar melancólico, e ele nunca riu. E Coringa é um apelido irônico. O objetivo desse cara aqui ainda não tá claro. Ele não parece ser igual o Coringa normal, que só quer ver a destruição do mundo, meio questão meio anárquica. Ele é muito mais complexo do que isso. Esse cara aqui tem diversas prisões espalhadas pelo mundo, e nessas prisões alguns experimentos genéticos bem esquisitinhos acontecem. Com a principal delas sendo a Arca M, entendeu? Arca... que tá sendo criado em Gotham em segredo há muito tempo. E ninguém sabe direito o que ele quer pegando as pessoas e transformando elas em aberrações. Inclusive não são só criminosos não, tá? Mais pra frente vai mostrar aqui que eles pegaram o Crocodilo sem ele nunca ter feito nada de errado na vida dele e levaram pra essas prisões. Então são pessoas que eles escolhem. Ah, velho, não, aquele cara ali tem potencial pra ser não sei o quê. Então eles pegam e vão transformar eles em aberrações, mesmo eles não tendo feito nada. Então não, ele não é um idealista que faz os criminosos sofrerem, não tem nada disso. E bom, o primeiro vilão em ordem cronológica que aparece nesse universo é o vilão que mais se assemelha com a sua versão normal, por mais que tenha algumas diferenças, que é o Máscara Negra. A diferença que ele tem pro Máscara Negra normal é que a máscara dele é mais esquisita, porque parece uma lâmpada gigante. Eu não sei o que é pra ser o design desse bicho, mas essa máscara é mais esquisita, me passa um desconforto maior do que o Máscara Negra normal. Mas dentre os vilões desse universo, ele parece ser o único que não tem poderes especiais, ele só é muito maluco. Ele diz que todo mundo usa uma máscara e que ele quer tirar as máscaras das pessoas. E ele cria tipo um culto que usa máscaras, ironicamente, que tem uma tecnologia dentro delas que coloca preço em determinadas ações. Então, por exemplo, matar uma pessoa específica vale tantos $1000. Roubar um banco vale tanto. Destruir o prédio tal vale tanto. E ele diz que isso tá trazendo um instinto de sobrevivência das pessoas de volta. E ele basicamente usa isso pra botar um caos do caralho em Gotham. Ele sai atacando um monte de gente com essas pessoas vestidas de animais. Inclusive ele chega a quase matar o Jim Gordon e a Martha Wayne dessa realidade assim, apenas controlando as pessoas. Isso é bem interessante. Mas depois ele toma uma surra do Batman e é isso aí. Agora, o primeiro vilão bizarro mesmo que o Batman teve nessa história, que faz o tom dela ser muito diferente e faz você olhar e pensar, mano, o que estão fazendo nesse universo? É o Senhor Frio. Esse aqui não é o Senhor Frio normal. Ele é o filho do cara que a gente conhece como Senhor Frio normalmente. Ele basicamente tinha uma doença terminal quando ele era criança e os pais dele congelaram ele pra ele não morrer e tentaram buscar uma cura. Onde? No patrocínio do Coringa. Basicamente o que eles conseguiram fazer foi que eles descobriram uma bactéria pré-histórica que entra no seu organismo e faz você ter várias características relacionadas ao frio. Então ela meio que congela a doença dentro dele. Só que, em contrapartida, ele ficou assim. Irmão, que porra esse cara é, velho? O que é isso? Ele tá todo deformado, todo esquisito e ele também ficou muito lelé da cuca, filho. E o pior de tudo é que ele consegue infectar outras pessoas com essa mesma bactéria. E ele fez isso em várias pessoas que tinham se candidatado pro projeto do congelamento. Principalmente pessoas ricas que queriam evitar a morte, que pagaram muito dinheiro pra isso. Então ele tem meio que um exército zumbi de gente congelada.
E sabe o que é o pior de tudo? Dos experimentos, ele é o menos pior. Posteriormente na história, esse Batman adentra a Arkham M pra poder encontrar o crocodilo que eu tinha citado anteriormente, que foi sequestrado do completo nada. Não vou dar muito do flashback do crocodilo, mas basicamente ele era um lutador muito bom, por isso eles se interessaram nele. E invade nessa prisão que ele conhece o homem mais roubado da história. Meu irmão, o Bane do universo absoluto é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi a DC fazendo. O Batman tinha 2 metros de altura, correto? Esse Bane tem no mínimo o dobro. A gente tá falando de 4 metros de altura para cima. Olha o tamanho do Batman comparado com o Bane. E não é só isso não, porque a gente tem 2 versões do Bane nas HQs no geral. Aquela que o veneno deixa ele mais burro e aquela que o veneno deixa ele mais inteligente. E essa aqui, não é que ele fica mais inteligente, ele é simplesmente a pessoa mais inteligente do planeta. Diz que com o veneno ele é capaz de armazenar bibliotecas inteiras de conhecimento sem esquecer um único detalhe. Ele sabe sei lá quantos idiomas e ele já leu uma porrada de coisas sobre como lutar e como sobreviver a uma guerra. Além dessa inteligência quase infinita, ele tem controle celular sobre os músculos dele. É por isso que ele é desse tamanho. Ele consegue ficar basicamente do tamanho que ele quiser. E ele, assim como o Batman, dá pra fazer um vídeo só dele, só citando coisa dele, porque esse Bane aqui é uma das melhores, e eu arrisco dizer que é a melhor versão que eu já vi do Bane. E aí não tem outra, né? O Batman toma um sacode, digno daquela capa onde o Bane quebra as costas do Batman. Mas aqui ele quebra os 2 braços e as 2 pernas mesmo. O Batman é submetido a alguns experimentos no Arkham M, eles tentam fazer meio que um Bane 2, porque o Bane reconheceu nele a capacidade de se tornar outro igual a ele. Quem que quer ser isso daqui, eu não sei, mas tudo bem. E nesse tempo, o Batman tenta fugir e ele acaba encontrando alguns outros experimentos da Arkham M. Como, por exemplo, um cara de barro. Mas não é o cara de barro que é um ator, que se fundiu com barro e que vira pessoas, não. É um lago de areia movediça gigante que é composto por diversas pessoas fundidas nesse barro. Repito, são diversas pessoas fundidas em sofrimento constante. Isso é o cara de barro deste universo. E outra pequena coisa é que ele vai numa floresta e essa floresta tem uma consciência compartilhada chamada Isley. Sim, a Era Venenosa é uma floresta com consciência. Ela não é uma mulher que controla plantas, ela é uma floresta inteira. Como é que luta com isso aqui, velho? Como é que luta com essas coisas? Não tem como, mano. Não tem como. Realmente, a única opção pro Batman nesse universo é ficar envenenado mesmo. Pra competir com o Bane, tem que ser bem fake nerd. Mas, bom, assim como todas as histórias possíveis, o Batman não deixa de ter o preparo e ele consegue, com muito custo, sair da prisão com a ajuda do crocodilo, que literalmente virou um crocodilo. Mas ele não virou um crocodilo normal. Ele virou o crocodilo mais absurdamente esquisito que eu já vi na minha vida. Ele lembra um boss de Dark Souls, irmão. Tá ligado o Gaping Dragon do Dark Souls 1? Olha isso. Eu acho que eles são primos. Irmão, isso aqui é muito absurdo pra mim. E depois de salvar o Batman, o crocodilo vai lá e pede pra ele: por favor, me mata. O Batman não consegue matar ele e o crocodilo fica muito puto com isso, porque ele diz que a fome é muito grande. Ele tem uma fome que ele não tinha antes e ele quer comer pessoas e isso é muito sofrimento pra ele. Então, a partir de agora, o crocodilo odeia o Batman e isso é muito triste. Porque a relação, pelo menos pra mim, a amizade que tinha se desenvolvido mais ali era com a do crocodilo. E ver ele virar esse bicho absurdamente esquisito me deixou muito triste. E além disso, não parou por aqui não. Porque o Bane é sacana, o Bane é canalha. Ele vai atrás de todos os outros amigos do Bruce pra tentar quebrar eles, pra quebrar a mente do Batman de revesgueio. O Pinguim tinha uma obsessão por querer parecer maior. Então ele usava salto e usava várias coisas pra manter uma postura pra parecer que ele era mais alto. Então o Bane vai cirurgicamente com essa inteligência de veneno dele e quebra todos os ossos do Pinguim, de um jeito específico que não atinja nenhum órgão vital. Ele diminuiu o Pinguim em 60 centímetros. Ele literalmente amassou o Pinguim. E a partir disso ele deve virar o que a gente conhece nos universos normais. O Duas Caras eu nem pensei que tinha como piorar. Porque o Duas Caras a gente já imaginava que a origem dele ia ser queimar as 2 caras lá e ter a dupla personalidade dele a partir disso. E realmente é isso que acontece, ele queima a cara dele. Só que não é só isso, ele literalmente esmaga o cérebro dele, ele divide o cérebro dele literalmente em 2. Então a dupla personalidade dele é um pouco mais complexa do que o normal. E o do Charada também, eu nem sei dizer qual desses 4 aqui que é o pior. Eu ainda acho que é o crocodilo, porque virar um bicho daquele ali é muito pá.
Mas todos aqui são horríveis. O Charada, o Bane fala: eu vou te dar uma chance. Se você ganhar de mim num teste lógico, você pode me matar. E o Charada é humilhado. E ele tem uma parte do cérebro dele literalmente esmagada. E ele é fundido como inteligência artificial. E a partir disso ele começa a ter obsessão em fazer enigmas. Com uma fala dele já deu pra perceber que ele tá assim. E, inclusive ele é o mais lelé da cuca deles, porque ele diz que ele agradece o Bane, porque essa era uma coisa que ele precisava ter passado pra evoluir. No momento, são esses os vilões do Batman. Cada um mais absurdo do que o outro. Eu nem sei dizer qual é o pior. Eu nem sei dizer qual é o mais esquisito. O Batman desse universo é muito foda. E ele tem umas diferenças muito legais pro original. Só que ele tá muito fodido. O Darkseid pegou muito pesado criando esse universo aqui pra ele. Falando de uns detalhes específicos, a Mulher Gato apareceu no final do último capítulo. E ela tá com uma máscara que lembra muito a máscara do Máscara Negra. Então talvez essa Mulher Gato aqui trabalhe pro Coringa. O que me deixou bem chateado. E falando no próprio Diabo, foram vazadas algumas imagens de como que é a forma monstruosa desse Coringa. E puta que pariu, o que é isso aqui, cara? Ele não cansa de sofrer. Esse Batman não cansa de sofrer. Ele está em constante sofrimento. Eu acho que ser abatido é melhor pra ele. Descansa logo, Bruce, por favor. Esse Coringa aqui, inclusive, tem um design que me lembra bastante o design do Coringa no final do Batman Arkham Asylum lá. E que, assim como todos os outros inimigos do Batman nesse universo, parecem um boss de Dark Souls. Na verdade, eu acho que faz mais sentido ser um boss de Bloodborne. Mas enfim, esse foi o vídeo, esses são os personagens esquisitos e esse é um universo absoluto que é absolutamente bizarro. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, faz aí tudo que precisa fazer e é nóis.